Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Você está na playlist de quadrinhos independentes, publicações alternativas, e este vídeo traz um depoimento de Rafael Tavares, criador dos Invictus. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e participe das nossas discussões, mande seus comentários sobre a produção de histórias em quadrinhos feitas no Brasil. Se você está voltando aqui por mais de uma vez, já não é o primeiro vídeo que você assiste, muito obrigado. Volte sempre ao canal e participe das nossas discussões sobre histórias em quadrinhos. Este vídeo é sobre o Rafael Tavares, mais especificamente sobre a criação dos Invictus. Ele mandou um depoimento no final do ano. De lá para cá, algumas coisas aconteceram, que foi o fato desta série, Os Invictus, estar sendo lançada pela editora Quimera. Tem algumas informações sobre isso, o Rafael fala a respeito. Ele fala de novo um pouquinho sobre o Projeto Contínuo, fala da sua trajetória. Tem um vídeo aqui no canal do Adriano Sapão falando do Projeto Contínuo. Quando o Rafael mencionar o Projeto Contínuo, eu faço questão de deixar o link aqui para você assistir. Sobre os Invictus, é uma série bastante movimentada, é uma série de ficção científica. Ele fala um pouquinho das suas influências também. Mas antes de assistirmos o Rafael, eu quero mostrar um pouquinho dessa série para você que está assistindo. Eu tenho ela em cores e em preto e branco. São duas edições feitas antes de serem lançadas pela Quimera. E eu vou mostrar um pouquinho para a gente comparar aqui essas duas edições. Bom, vamos lá. Um pouquinho dessas duas edições. Trata-se da parte 1 de 3 da série Gênese. Destaque para a capa, que é do José Luiz, com arte final do Mano Araújo. Os créditos estão aqui. Roteiro Rafael Tavares, arte Renato Rei, capa José Luiz, arte final do Mano Araújo e cores do Fred Marim. A comparação com o preto e branco eu faço para que vocês possam ter uma ideia da interferência das cores sobre um desenho preto e branco. E os desenhistas mais experientes costumam deixar espaço para os coloristas. Aqui você percebe muito bem esse tipo de interação. Tá aqui. O traço é muito limpo, o contraste aqui é muito bacana. E as cores muito bem aplicadas. A parte da fumaça, esses destaques funcionam muito bem. Tem uma sequência, essa sequência aqui, tipo uma página dupla, para vocês poderem comparar essa movimentação. E um dos detalhes, opa, tá aqui o autógrafo que o Rafael fez para mim. Percebo que o desenhista, nesse pneuzão aqui, ó, aqui, ele não coloca esse movimento. É o colorista que faz esse trabalho. Então, esse trabalho em conjunto é muito bacana de observarmos. Então, a questão de estar em cores ou não é uma decisão puramente editorial. Eu, particularmente, gosto muito do preto e branco, já disse aqui em outras oportunidades. Mas hoje, a cultura das cores, ela é muito bem feita, ela tem um espaço diante do público, e isso é muito bom de observarmos. Aqui o personagem sonoro, como funciona no preto e branco e como funciona no colorido. Não quero mostrar toda a revista, mas esta aqui agora. E esta desse movimento aqui, para vocês verem a ação, como se comporta na narrativa imposta, no ritmo imposto, né, na narrativa imposta pelo desenhista, pelo roteirista e, consequentemente, pelo desenhista. O Rafael fala um pouco sobre como ele trabalha os roteiros, os tipos de roteiros que ele gosta e tal.
Muito bem. Tá aí um pouquinho de Os Invictos, parte 1, Gênese, minissérie Gênese, para vocês. Muito bem, agora que você pôde comparar um pouco do preto e branco e do colorido dessas publicações, vamos ao vídeo com Rafael Tavares. Sou Rafael Tavares, criador do Universo Invictus, e estou aqui nesse espaço que muito nos honra para falar daquilo que tanto amamos, as histórias em quadrinhos, no meu caso, os Invictus, e tudo aquilo que permeia esse universo e suas histórias. Os Invictus foram criados em 1996, foi o ano em que eles surgiram na minha mente, na pré-adolescência. Eu passei uma infância muito vidrado em super-heróis, aqueles consagrados que todo mundo cresceu conhecendo, não é isso? Mas o Shazam era o meu preferido, o Capitão Marvel original, e a Liga da Justiça também teve um papel muito importante com aquele desenho animado dos Super Amigos. Então, por curtir super equipes, eu senti a necessidade de criar uma, no caso os Invictus. Eles não foram os primeiros heróis que eu criei, na verdade o primeiro foi Pétreo, o Indestrutível, um ser de pedra que já chegou a ser publicado em uma minissérie em 2 edições. Pretendo relançar isso aqui colorido. Com roteiro, foi roteiro do Erivânio Pontes, a história principal. E no caso, mas os Invictus surgiram em 96, mas no ano de 1998, no curso prático de histórias em quadrinhos, onde eu conheci o Adriano Sapão, um grande parceiro de produção, eu pude apresentar os Invictus, no caso, lançá-los, e saiu no Criogenia número 0. Aqui nós temos o sobrancelho do Daniel Siqueira, um grande amigo que também surgiu, eu conheci no curso, e como éramos ousados, era uma capa dupla, né? E aqui já temos o Preceptor, o líder dos Invictus, aparecendo aqui nesse fanzine, na primeira publicação que consta o meu nome, né, como participante, integrante. Era a conclusão do curso, você tinha que entregar uma historinha que ia compor o fanzine da sua turma, no caso. E o Criogenia, ele ainda rendeu, a turma continuou mais alguns meses juntos, os amigos, não é isso? E lançamos o Criogenia 1, no caso esse aqui é o 0, e o Criogenia 1, aqui é a capa do Sobrancelha, personagem bem enigmático do nosso amigo Daniel Siqueira. E os Invictus também aparecem aqui numa história, aqui já desenhada pelo Adriano Sapão, certo? Esse parceiro de longa data meu, um irmão da vida. Aqui no caso é um desenho meu, roteiro e desenho meu, e o desenho meio assim, meio bem principiante mesmo, então eu deixei pra lá e pedi pro Sapão aqui desenhar os Invictus, e desde então a gente mantém essa parceria, e felizmente muitos outros artistas curtiram o conceito dos Invictus e colaboram fazendo artes incríveis, né? Então, lançados em 98, surgidos em 96, surgidos em 96, eles já vão para 25 anos de criação, esse supergrupo. No caso, fomos para o Projeto Contínuo, né? Daniel Siqueira, Adriano Sapão e eu formamos esse prozine aqui, o Projeto Contínuo, que tivemos a alegria de contar com o vídeo aí. O Eloy nos brindou com a satisfação de ver que ele tem as revistas ainda guardadas na sua coleção. Isso é extraordinário para nós. E o meu parceiro de produção, Adriano Sapão, foi que falou a respeito da história dessa nossa vivência aqui. E na capa aqui da edição 1, né, aqui já não usamos mais o 0, não começamos pelo 0, diferente do Criogenia. Lançamos depois o Projeto Contínuo 0, de fato, mas foi depois da edição 5 em caráter especial. Tivemos isso aí, coletando as histórias que saíram antes do que havíamos lançado no Criogenia 0, e no Criogenia 1 saiu no Projeto Contínuo 0. Mas aqui no caso temos o Preceptor dos Invictus, o Chico Leão do Comando Tático Especial da Polícia, CETEP, do Sapão, e o Sobrancelha, esse ninja incomum e extraordinário do Daniel Siqueira. E foram 9 edições, não é isso? 9 edições do Projeto Contínuo impressas. A 10ª saiu apenas online, uma história dos Invictus, contando o prelúdio da origem dos Invictus. E no caso, até aqui, na 2ª edição, nós temos a capa, os Invictus aparecem na capa, que é o desenho foi meu. Depois eu pedi, dei um jeito do Renato Rei, um grande artista, fazer uma nova versão desse desenho. Eu queria ver com um artista profissional fazendo os Invictus nesse sentido aqui. Então o Projeto Contínuo teve 9 edições
impressas e a 10ª saiu online apenas. E a 9ª edição tivemos a alegria de contar, eu tive a alegria de editar o Escorpião de Prata, criação do Eulio Pacheco, num HQ desenhada pelo Will, que despontava na época dos Fotologs Terra, e a gente do Projeto Contínuo vivenciou esse período áureo, né, do meio independente da produção de quadrinhos, especialmente de super-heróis, nesse contemporâneo aí, e o Projeto Contínuo se destacou nessa época aí, ao ponto de nós termos a alegria de contar com o Escorpião de Prata na nossa 9ª edição, não é isso? E, no caso, os Invictus, eles também apareceram no Campana. Tive a alegria de participar de uma edição do Campana do meu querido Sandro Marcelo, de Pernambuco. Os Invictus aqui, ladeados aqui do Conversor e do Blackster, os dois personagens do Saniverso, do universo do Sandro, que eu tenho uma adoração. Os Invictus aqui tive essa alegria também. Em 2012, eu lancei os Invictus como uma revista mesmo, né, uma minissérie, os Invictus Gênese, que saiu em formato americano, mas capa colorida, capa do extraordinário José Luiz. O miolo foi feito pelo igualmente extraordinário Renato Rey, não é isso? A capa foi colorida, foi finalizada pelo Mano Araújo e colorida pelo Fred Marinho. E o Renato Rey fez um trabalho incrível no miolo dessa revista, sempre foi muito elogiada a arte, é uma satisfação muito grande. E ano passado eu consegui relançar essa primeira edição pela Sabatina Editora, né? Até então Sabatina Editora, logo mais vou falar mais a respeito, é a versão colorida dessa publicação, aqui no caso a capa magistral que eu faço questão de manter, do José Luiz, grande artista, e os Invictus em cores, agora a revista saindo como deveria. Era o meu planejamento inicial, mas na primeira ocasião eu não tive os meios para implementar isso. E isso aqui se tornou possível graças a um grande parceiro, extraordinário colorista, Fito Cordeiro, de Pernambuco. Cara extraordinário, que fez essa parceria comigo e estabeleceu essas cores primorosas para a publicação. Isso aqui saíram pelo selo da Sabatina Editora, ladeado do selo do Universo Invictus, não é isso? E agora essa minissérie vai sair por completo, né? As edições 2 e 3, que já estão um certo tempo produzidas, esperando esse momento, em fase de produção, esperando esse momento para serem lançados, vão sair em parceria com a Editora Quimera. A Editora Quimera, que está se destacando aí, lançando uma série de publicações de super-heróis nacionais, como o Lagarto Negro, o Universo Alpha, o Bombeiro Mascarado, grande personagem que vem se destacando, não é isso? E os Dragões do Futuro e tantos outros aí, certo? Então os Invictus, mas já eu vou falar do que vem, do que está por vir dos Invictus. Bem, a forma como eu escrevo, como eu crio minhas histórias, elas são pautadas evidentemente naquilo que eu gosto, que eu curto, né? Ficção científica, gêneros que me atraem, evidentemente super-heróis, né? A questão da aventura, da fantasia, do lúdico, aquilo que o super-herói, o colorido, o explosivo, o empolgante, que faz parte desse gênero que já existe aí há tantas décadas, não é isso? E não é novidade no Brasil não, viu? Ó, o Brasil tem legado com seus super-heróis. E os Invictus, eu espero que seja uma continuidade, né, fazendo parte desse panteão de super-heróis, de universos nacionais, de grandes autores que temos em cada canto do país, não é isso? Então, a minha forma, eu penso alguma ideia que eu curto, que tudo surge a partir de uma ideia, não é isso? E desenvolvo em tópicos, né? Eu coloco em tópicos e procuro sempre priorizar ter o final da história, certo? Mesmo que aquele final vá mudar, mesmo que aquele final da história, mas é importante você saber para onde quer chegar. Claro, surge a história de algum elemento, de algum ponto, né, da trama que você, a partir dali, vai enxertando carne, vai dimensionando, criando conflitos e ampliando aquele contexto, procurando, evidentemente, paralelo a isso, a trama, você também destacar o personagem, que é fundamental. O personagem, a trama, o cenário, tudo, né, a ambientação, tudo isso está mesclado para permitir a entrega, né,
do leitor para aquilo que você está apresentando para ele. Então, a questão, eu desenvolvo tópicos e vou destrinchando aquilo já no roteiro mesmo. Né? O argumento, dificilmente eu faço um argumento mesmo, aquele modelo Marvel de escrever, eu não compactuo muito dele. Eu sou mais metódico no sentido de colocar a descrição, a fala, né? Vou desenvolvendo o roteiro gradativamente e deixando os tópicos mais abaixo que eu vou consultando, né? Evidentemente, alguma coisa, os pontos importantes que precisam ser desenvolvidos e assim dar um crescente para a história, não é isso? Eu tive uma experiência roteirizando o Penitente do Lorde Lobo, que foi uma coisa que foge um pouco, que é anti-herói, não é isso? Mas que tem um público certo, cada vez mais nos dias de hoje, o anti-herói. Na verdade, desde os anos 90, é muito forte a ideia do anti-herói. E o Penitente é um personagem fantástico, e tive a oportunidade de escrever um personagem que foge um pouco da linha do super-herói. Foi muito vantajosa, na verdade, essa experiência, e eu estreiei, né, como escritor no caso de anti-herói com o Penitente, mas escrevi outros roteiros que estão, um até já foi produzido, estou aguardando o Lorde Lobo poder lançar, não é isso? Tem alguns outros roteiros ainda por sair. Também tive uma experiência com quadrinhos de humor, com o Super Pacificador, do Adriano Sapão, que saíram pela publicação Daikaru, né? Inicialmente Shokairu, depois Daikaru, o Sapão sempre explica essa história direitinho. E no caso, o Super Pacificador, um personagem de humor criado pelo Sapão, e que no caso, depois nós desenvolvemos um universo em cima disso, desse personagem, já que o Super Pacificador é uma referência ao Super-Homem, é uma paródia ao Super-Homem, então criamos o Moi da Justiça. Sapão e eu desenvolvemos vários personagens, fazendo essa brincadeira com o gênero, né, de super-heróis clássicos, né, no caso, mas parodiando com o Moi da Justiça, que entram figuras como o Homem-Piaba e o Menino Mutuca, fazendo referência à dupla dinâmica, não é isso? Tem a Mulher Marmotosa, tem o Pirrototim, que é pequenininho, tem o Lampião Verde, o Relampo, ou seja, série de figuras consagradas nos quadrinhos, né, do gênero de super-heróis, sendo representados com um elemento de regionalismo, né? É uma brincadeira isso, como se eles fossem todos nordestinos e com bastante humor. E essa pegada, esse desenvolvimento aí, eu também curto muito de escrever essa parte de humor. Não me enveredei ainda, não tive a oportunidade de escrever nada de terror, algo nesse sentido, até porque não é algo que eu venho consumindo de um tempo para cá, né? Curtia mais na pré-adolescência, mas meio que deixei de lado. E ficção científica é algo que eu quero continuar escrevendo, né? E desenvolver cada vez mais nas histórias dos Invictus esses aspectos, esses elementos de ficção científica, que eu tenho uma tradição muito grande com o Jornada das Estrelas, desde criança, sou fã, né? Desde jovem, e curto muito esse universo. Então, e outros elementos de ficção científica também, Planetas do Macaco me influenciou muito, Jurassic Park também tem sua pitada de ciência lá, aquela coisa extraordinária, fabulosa. São franquias que eu curto, tanto que coloquei um pouquinho de dinossauros, né, na estreia dos Invictus, na minissérie Os Invictus Gênese, né, eles surgiram lá numa ação contra dinossauros e tudo mais, porque tem esses elementos que eu curto e quero desenvolver cada vez mais a contento nas minhas histórias. Então, não me enveredei por terror, por outros segmentos, mas não me fecho para isso, muito pelo contrário, né? Tem uma história, mas não é terror, ainda tem só o roteiro, ainda vai ser produzida do Primordial, que é um místico, envolve demônios, uma história que envolve demônios e tudo mais, mas é uma pegada tradicional, ainda mais para o super-herói mesmo, o anti-herói, né? Não é aquele terror raiz, não. Então, tem alguns roteiros, são um pouco metódico mesmo, levam tempo, gosto muito eu preciso de tempo e tranquilidade para produzir. Estou sempre recapitulando aquilo que eu escrevi, voltando para não ter repetição de palavras, para não ter repetição de ideias, né? Tentando ter a certeza de que a explicação, a concatenação dos acontecimentos, dos fatos estão coerentes, né? É uma preocupação que eu tenho, e isso leva um tempo. Essa costura, uma coisa que eu curto muito no papel de roteirista é a costura, né? É você pegar elementos e você costurar de tal forma, narrativamente, que eles se sustentem
e ganha a apreensão e a admiração do leitor, né? Sem se perceber, sem se dar conta, evidentemente, né? Mas sendo angariado pela história, o leitor sendo feito refém, né? No bom sentido da história, e a sua atenção, seu subconsciente, sua imaginação se projetando naquilo de tal forma que você conquiste, né? E triunfe, né? Com um final feliz. Quando eu digo final feliz, não necessariamente o final da história. O final feliz é sim o envolvimento do leitor, o bom aproveitamento dele como leitor, né? Nesse papel dele, essa reciprocidade, né? Porque não existe a história, não existe o autor, não existe o contador de histórias sem o outro lado para degustar e tirar as conclusões, né? E aprendizado e lições daquilo que ele leu. Então é uma experiência muito fantástica que eu espero continuar me aperfeiçoando cada vez mais. Bem, e a última pergunta que o Eloy Pacheco me enviou para participar desse espaço, para falar dos meus personagens, do meu universo, é o que está por vir, o que eu tenho planejado, não é isso? Como autor independente, é um passo lento, né, que nós caminhamos, mas eu desenvolvo as histórias dos Invictus em arcos de histórias, então não tem como ter uma série mensal, por exemplo, né, tal qual os personagens do mainstream, né, americano, e que aportam aqui também mensais, mas no caso dos Invictus eu desenvolvo a questão de arcos de histórias, né, minisséries, e no caso a conclusão da minissérie Gênese, né, que já está há muito protelada em função de uma série de contratempos que fazem parte da vida e me distanciaram dessa satisfação de apresentar logo para os leitores esse material incrível que conta com talentos formidáveis que eu me orgulho muito de reunir, como o Renato Rey no traço, o José Luiz também, grande, fez as capas, mas também participa da terceira edição com algumas páginas, o que é muito enriquecedor, né? Participam também o Rafael Dantas, o Ediano Silva, o Ron Adrian e o Rob Lane, né? São ambos irmãos do Limoeiro do Norte, feras demais, que eu tive o prazer de conhecê-los. Um no lápis, o outro na arte final, tem páginas deles lá, Neto Dias também, grande artista. Ou seja, a minissérie como um todo foi se encorpando, foi ganhando mais páginas e também trazendo mais artistas para participar. Eu tive a satisfação de contar com um casting de desenhistas primoroso que eu nunca me preocupei muito. Sempre, claro, é complicado essa coisa de ser autor independente e a demora, né? O leitor fica esperando aquela coisa toda. Esse processo de ter lançado a primeira edição e a demora para lançar as seguintes foi um árduo processo de aprendizado editorial, né? De planejamento editorial, evidentemente, mas eu tenho certeza que a espera vai valer a pena porque o material está muito bonito. Cores incríveis também, de feras como Fito Cordeiro, Felipe Félix, Assis Leite e Michael David, dentre outros. Então vai ser uma coisa bem caprichada que está por vir. Tem outra minissérie também, mais curtinha, 2 partes, produzida, roteiro meu, mas com desenhos do Ron Freire, grande Ron Freire, cores do Michael David. A primeira parte já foi concluída, passando por revisão algumas páginas, questão das cores, com relação à parte de colorização, porque como é um processo lento, ao longo da feitura da publicação, o desenhista, o Ron Freire maravilhoso, mas também o Michael David, incrível, ele foi evoluindo as técnicas dele de colorização e ficou um desnível entre as páginas iniciais que ele coloriu para as páginas mais recentes. Então ele vai fazer uma nova releitura das cores para dar uma padronização melhor e oferecer um melhor resultado para o leitor, que vai valer muito a pena. Então é uma história dos Invictus que passa no espaço, eu acho que é bem dinâmica, bem legal, né? Tem histórias também dos Invictus, Sapão, meu eterno parceiro, Adriano Sapão, parceiro de produção, né? Tem um arco de histórias dos Invictus, também envolvendo alienígenas, invasão, e no caso, e também uma história
Também tem um pé nos Invictos, que é nos Jovens Heróis, também desenhado, roteiro meu e desenhos do Adriano Sapão, que traz os Jovens Heróis passando uma temporada, por assim dizer, no Universo Invictus, onde eu revelo vários personagens do Universo Invictus. Então é um processo interessante aí, que a galera vai curtir de conferir. Então são arcos de histórias, são histórias que estão sendo desenvolvidas, no caso, tem uma do Sandro Marcelo também, um roteiro meu, é arte do Sandro Marcelo, e outros arcos de histórias. E eu quero também lançar impressa edições que foram lançadas unicamente online, né, como os Invictus do Despertar, que eu lancei as 3 primeiras edições, falta a conclusão, espero o próximo ano estar lançando, uma vez que os Invictus vão estar completando 25 anos em 2021, então eu acho que é uma oportunidade boa para desaguar bastante coisa dos personagens, lançar as histórias, lançar impresso aquilo que ainda não que saiu apenas online, lançar coisas inéditas, né? Teremos os Invictus Gênese saindo pela editora Quimera, né? Essa minissérie deles saindo pela Quimera, outras minisséries saindo pelo coletivo Cineverso Produções, não é isso? Então, é um coletivo que agrega vários autores independentes, que está passando por reformulações, nasceu como Sabatina Editora, está se reformulando como Cineverso Produções. Então, são muitas as possibilidades e a gente não pode jogar a toalha nem desistir, saber que é um passo lento, de grão em grão, que o autor nacional vai enchendo o papo e garantindo a plenitude de seus personagens, seu universo, né, ficcional, porque afinal tem um universo, então tem muitos personagens ainda para apresentar. Tem a saga Convergência Primordial, que é um projeto antigo meu, que eu venho paulatinamente, aos poucos, desenvolvendo, não tenho pressa, eu quero fazer da melhor forma possível, que eu tenho certeza que o resultado, quando sair, a galera vai se orgulhar de conferir. Então, só o que tem é coisa para acontecer, tanto no Universo Invictus como em tantos outros universos e selos de autores independentes, seja do universo do Escorpião de Prata, seja do universo do selo Big Frog, o universo Cairu, do Adriano Sapão, tem o HQ Quadrinhos, do Lancelotti Martins, o Dom Comics, do Rodrigo Pier, não é isso? Tem a Legião Fantasma, do Rafael Dantas, o Eberton, com o seu Estúdio Tom e o seu Xamã e suas histórias folclóricas, ou seja, é riquíssimo o nosso campo, o nosso cenário, né? Algumas pessoas dizem que nós temos apenas uma cena ou cenário, estamos fazendo e estamos buscando o nosso espaço e fazer da melhor forma possível para gradativamente a gente receber o reconhecimento do outro, daquele que admira a nona arte e que venha a se orgulhar da nona arte produzida no nosso país, que no caso, no âmbito mais amplo, os quadrinhos brasileiros estão muito bem, obrigado, mas os super-heróis brasileiros ainda carecem dessa sustentação de se firmar perante o público. Eu acho que nós estamos diante de um novo momento para proporcionar isso, como já tivemos no passado, nos anos 60, na TV, no rádio e nas publicações, mas agora eu acho que com a nova consciência das pessoas, as novas gerações que estão surgindo, vai ficar mais apto para os super-heróis nacionais encontrarem o seu lugar de direito. Valeu. Rafael, querido, muito obrigado pelo vídeo, muito obrigado pela sua dedicação em responder e colocar bastante informações. Eu acho esses registros muito importantes para que outros desenhistas, outros quadrinistas, pesquisadores de histórias em quadrinhos possam ter acesso a esse tipo de informação. Obrigadão mesmo, valeu. E você que está assistindo, chegou aqui até o final deste vídeo, meu muito obrigado. Deixa aí seu like, seu comentário e volte sempre a assistir outros vídeos aqui conosco. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau!